você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Eu sou Gabriel Schaefer e essa é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo o presidente do Centro Empresarial de Chapecó, Marcos Antônio Barbieri, que vai falar das demandas do setor produtivo, as ações promovidas pelo SEC e também uma análise do cenário político e econômico a nível de Brasil e também de Santa Catarina. Marcos Antônio, primeiramente, obrigado pela entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Obrigado, Gabriel, e esperamos ter uma boa conversa aí, bastante produtiva para esclarecer os nossos ouvintes e também a todos os que leem a coluna do Diário do Iguaçu. Muito obrigado. Então, para começar, presidente, o senhor pode fazer um breve relato de qual é a finalidade do Centro Empresarial, quais são as entidades que ele abrange, também os sindicatos? Então, o Centro Empresarial, ele abrange hoje 110 municípios, né? E também 16 entidades que congregam o Centro Empresarial, sendo delas duas associações, que é a SIC, né? Associação Comercial Industrial de Chapecó, e também o CDL, e os outros 14 entidades são sindicatos. Então, tem sindicatos tanto da área industrial quanto da área do comércio e na área de serviço. E abrange, como eu falei, 110 municípios, então uma abrangência bastante grande e representa basicamente todo o setor produtivo de Chapecó e região. Agora, no ano de 2023, o senhor assumiu a presidência, né, do Centro Empresarial. Quais serão as principais demandas e reivindicações do seu mandato em relação à defesa das entidades associadas, também dos sindicatos e da própria comunidade em geral? Então, o SEC ele é um órgão que ele é um fórum permanente consultivo, né, das entidades e também do meio político e também do meio empresarial. Então, qual é a função nossa do Centro Empresarial? É justamente promover esse debate, né, provocar as entidades públicas e os nossos representantes na Assembleia, tanto estadual quanto federal, o nosso governador, enfim, todos os nossos representantes políticos, né, para que a gente coloque numa mesa discussões de relevância da classe do meio produtivo. E dentre elas nós temos várias questões, né, que é a questão da infraestrutura da região de Chapecó e toda essa Santa Catarina, né, e também aquelas questões também jurídicas e que afetam diretamente o setor produtivo. Por exemplo, hoje você coloca muito em pauta hoje as questões trabalhistas, né? Nós tivemos uma mini reforma lá em 2017 e que teve alguns avanços nessa área, né? E nós, logicamente, como setor produtivo, nós não queremos perder esse avanço que teve, pelo contrário, nós queremos promover melhorias tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Então o SEC também é uma entidade que ela congrega essas ideias e defende essas questões, porque afeta diretamente o custo das empresas e também o bem-estar e a relação entre capital e trabalho, entre o trabalhador e o empreendedor. Então nós temos que defender isso. E toda a parte como eu falei, da parte de meios que possam ajudar as empresas a terem uma melhoria na qualidade do seu serviço. Por exemplo, a água, né, a questão da água hoje, que principalmente a agroindústria depende muito da água. Se nós tivermos problemas de abastecimento, isso afeta diretamente a produção e, logicamente, a sociedade como um todo, né? Nós temos a questão de elétrica, né, da eletricidade, que, né, também hoje para você abrir um empreendimento tem todo um estudo de viabilidade para energia. Então o SEC também, junto à Celesc e a outros órgãos, também promove debates e cobrança de investimentos para a nossa região, para que isso também melhore. E a questão das rodovias, né, que também são questões cruciais para escoamento da nossa produção e também da promoção do turismo e do deslocamento das pessoas com mais segurança, né? Então isso tudo o SEC congrega todas essas ideias e essas demandas para que a gente, junto com essas 16 entidades, faça uma pressão e consiga ter resultados mais positivos. Falando ainda nessa questão das rodovias, né? Historicamente é um grande
problema, né, da região oeste, 283, 282, 163, né? E o SEC, no período das eleições, né, passadas, recebeu, né, os candidatos a governador. Houve algum tipo de comprometimento do governador eleito para fazer algo a mais em relação às rodovias, principalmente essas mais precárias aqui da região oeste? E o que vocês também planejam em relação à cobrança e demanda sobre essa questão? O nosso governador, Jorginho Melo, então candidato, né, ele teve por 2 vezes no Centro Empresarial e nós colocamos as demandas e também ele acolheu, nós fizemos um documento, inclusive assinado, colocando essa situação nas rodovias do Oeste de Santa Catarina. Dentre essas que você colocou, ainda citaria a 480, que é essa que vai para o Goiôem, né, também. Principalmente também as principais rodovias, a 282, a questão da duplicação. Nós tivemos, por exemplo, investimentos do governo do estado em rodovias federais aqui no Santa Catarina, que é a 280 e a 470, né? E o Oeste de Santa Catarina, tanto a 163 quanto a 282, não tiveram investimentos do governo estadual nessas rodovias. E então nós apontamos isso como uma possível aporte de recursos. Nós precisamos também, a 283, que é uma rodovia muito aguardada, a sua ampliação, reforma, então é uma importante rodovia de escoamento de produtos do agronegócio, né? E também a 480, que é hoje uma rodovia que para fomentar o turismo, principalmente na área do Goiôem, enfim, que a gente quiser fomentar turismo, a gente tem que ter boas rodovias, tem que ter também o tráfego nessa região é muito intenso, então acidentes acontecem frequentemente, estão ceifando vidas. Nós conseguimos, através de uma associação e através também com o apoio também do Centro Empresarial, colocar lá nessa rodovia um ponto de atendimento da Polícia Rodoviária, então isso melhorou um pouco, tanta segurança. Enfim, são várias demandas que o governador do estado acolheu na época, então, e ficamos então de rever isso no início do mandato, caso ele fosse eleito, como de fato foi. Então agora, o que o SEC está promovendo? Comunicou então o atual governador, convidamos ele para vir a Chapecó, para ver então como está que pé está as finanças do estado, para que esse comprometimento que ele teve com a área de infraestrutura, qual é o cronograma de obras e eventualmente os investimentos que vão ter e aonde vão ser esses investimentos. Ainda essa questão de transporte e infraestrutura, uma demanda histórica, né, do SEC diz respeito ao ramal, né, da ferrovia que liga Cascavel a Chapecó. A que pé que está essa demanda? Há algum estudo ainda? Esse é um ponto também bastante relevante, né? No ano passado nós fizemos um estudo de viabilidade, ao qual as entidades pagaram esse estudo, né, para viabilidade econômica da ferrovia, e apresentou esse estudo para o governo do estado também, e o governo federal, foi encaminhado para vários órgãos, tanto estadual quanto federal, e a gente sabe que isso é uma coisa que é bastante demorada, né? Porque envolve indenizações, envolve projeto, então não é uma coisa que a gente prevê a curto prazo, porém é uma briga constante que nós temos uma bandeira, né, de trazer ferrovias aqui para Santa Catarina, que com certeza criaria um ambiente de negócios infinitamente melhor do que nós temos hoje. Nós temos também, né, além da ferrovia, só complementando, a questão do gás também, né, o gás natural, para que as indústrias possam usufruir desse benefício. Isso é muito importante também, né? Então são todos mecanismos que a gente precisa facilitar para que o empreendedorismo da nossa região e os investimentos do setor produtivo continuem acontecendo na nossa região, para que a gente não tenha uma litoralização como tivemos em outras épocas, quando as empresas, então, em vez de ampliar suas fábricas ou acabar empreendendo aqui na nossa
a região acabaram indo para o litoral, porque aqui não tinha a infraestrutura de energia, de gás, enfim, de ferrovia, que não tem ainda até hoje, e de boas rodovias para escoar a produção. Ainda sobre essa questão do escoamento da produção, né? O senhor falou da 480, a questão da ferrovia e a duplicação da BR-282. O governador se comprometeu também quando você tiver essa conversa, durante a visita dele no período de campanha, também é uma demanda do seu mandato agora, nos próximos anos. Exato, a 282 é uma demanda de 30 anos das entidades empresariais, né? É uma rodovia que já está no gargalo, né? Ele se comprometeu em tentar viabilizar o projeto. Agora, lógico que nós queremos, se não toda a 282, pelo menos alguns trechos. Qual é o trecho prioritário que a gente entende que seria viável a curto prazo? Seria de Chapecó ao Irani. Por que isso? Porque de Chapecó ao Irani nós já temos um trecho praticamente de 10 quilômetros em Xanxerê, que já é duplicado, né? E temos esse trecho, ele não tem grandes obras para fazer, não tem pontes, viadutos, né? Ele tem alguns trechos um pouco sinuosos, mas a realização dessa obra seria bastante viável a curto prazo. Então ela já tem uma boa parte com terceira faixa, ela foi revitalizada agora também de Ponte Serrada até Irani, que foi uma demanda também muito forte do setor produtivo de Chapecó, do SEC, da região. Então, na época, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, do governo passado, ele teve no centro empresarial e nós, então, colocamos essa demanda de, se não der para fazer todo o trecho da 282, que realmente é um projeto bem mais audacioso, nós faríamos, então, de Chapecó ao Irani, que já é um avanço enorme. Depois nós teríamos a interligação com a 470 até Campos Novos e o trecho, então, de Irani até Campos Novos. Então, não dá para fazer tudo, a gente vai fatiando isso, né? E a ideia, então, é que esse fatiamento começaria de Chapecó ao Irani, que eu acho que seria a nossa prioridade no momento. Barbieri, para nós fecharmos, então, troca de ano, troca de governo, também tanto em âmbito nacional quanto estadual. Como a entidade avalia essas mudanças nos dois níveis? Vocês estão mais otimista, pessimista em partes? Como que é a avaliação, então, do SEC em relação à troca de governo? Na verdade, são apenas 30 dias de governo. Evidentemente que foram bastante mudanças, né? A gente já viu características bem diferentes do que nós tínhamos anteriormente, né? Então, fica muito difícil ainda para nós vislumbrarmos uma questão de melhoria ou até mesmo de um cenário até não tão favorável, né? Nós entendemos e queremos e torcemos para que sempre se melhore, né? Independente de ideologia, de planos de governo, mas enfim, a gente, como setor produtivo, nós queremos sempre uma maior facilidade, né? Menos burocracia para a gente empreender. Nós queremos leis trabalhistas que sejam mais claras, objetivas, né? Que dê equilíbrio para quem produz e também para quem trabalha. Nós queremos também que uma garantia de contratos que sejam respeitados, tanto para o setor privado quanto para o setor público, né? Esses contratos têm que ser respeitados, uma segurança jurídica, diríamos assim, né? Então, eu entendo que o cenário hoje ele é bastante nebuloso ainda, né? Tem um cenário externo também que não é muito favorável, né? Temos várias questões que afetam diretamente, né? A Europa lá com problema também econômico, temos a questão de guerra, nós temos uma instabilidade mundial aí, né? Em função disso, e logicamente que isso afeta a todos nós. Hoje existe uma cadeia global, né? De produção, né? Então a gente entende ainda que é muito cedo para a gente fazer uma avaliação de pessimismo ou otimismo, né? Mas nós torcemos para que esse governo dê certo, nós conversaremos com todas as áreas, né? Não temos nenhuma restrição de conversar, pelo contrário, nós queremos ser propositivos, estamos sempre de portas abertas para todos os nossos representantes, sejam eles quem forem, sempre discutir dentro de uma serenidade, dentro de uma
do respeito institucional, e isso que é importante. A democracia ela tem que ser respeitada, né, e a gente vai continuar colocando nossas demandas, colocando sugestões e fazendo cobranças também. As cobranças vão ser duras, né, porque a gente não pode ficar ano após ano, as pessoas virem, se comprometerem com melhorias e depois, simplesmente depois de eleitas, elas virarem as costas. Então nós vamos cobrar duro e vamos ser propositivos também. Esse é o nosso objetivo. E esperamos que as coisas realmente melhorem e tenho certeza que assim será. Barbieri, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, sucesso no seu mandato e também nas reivindicações aí nos próximos anos, né, do Centro Empresarial. Eu agradeço o espaço do Diário do Iguaçu, esse importante veículo de comunicação, né, e também a gente está sempre à disposição para esclarecer e também colocar todos os nossos objetivos e demandas para a nossa grande região do Oeste de Santa Catarina. Esse foi então mais uma edição do Talking DI. Em breve voltaremos com mais convidados especiais. Até mais!